Olá, sejam bem-vindos à aula de hoje. Daremos início ao estudo do capítulo 4, Projeto Estético. E vamos compreender um pouquinho como a arte aconteceu e se desenvolveu no Brasil. Quais foram as influências que recebemos e como isso foi adaptado e incluído na arte nacional. Primeira coisa que a gente tem que pensar, o que é um projeto estético? O que foram esses projetos estéticos? Bom, da pré-história à arte contemporânea, o homem sempre teve impulso pela representação da imagem. A imagem é uma necessidade humana. Nós somos seres humanos visuais, nos preenchemos e nos seduzimos por aquilo que nós estamos vendo. Aqui no Brasil, nós tivemos uma série de inserções e influências de outras culturas na cultura nacional, o que nos torna um país pluralizado enquanto objetos artísticos e influenciados por culturas externas. Bom, desde o homem da caverna, com seus desenhos simples, simbólicos, até, por exemplo, o ápice da mudança de comportamento artístico, que vai ser a abstração na modernidade, o homem sempre teve como necessidade reproduzir obras de arte. Estas vão ser alteradas de acordo com o tempo, com a história, com a região onde essa obra de arte vai surgir e as influências históricas que ela recebe. Portanto, nós vamos compreender como esses projetos estéticos vão mudar de um desenho simples, pré-histórico, que vai apenas trazer para a gente uma informação cotidiana, até o rebuscamento vivido, por exemplo, pela arte barroca, e até a eliminação total da figuração promovida pela arte abstrata. Muita coisa aconteceu na história da arte, para nos mostrar que a arte ela acompanha o nosso desenvolvimento humano e o nosso comportamento humano em relação àquilo que nós produzimos. Portanto, a produção artística, ela acompanha esta mudança de comportamento do homem. Variantes foram os fatores que ajudaram e contribuíram para essa mudança de postura artística. Bom, hoje nós vamos começar a entender um pouquinho como foi essa mudança de projetos estéticos dentro do Brasil. Nós vamos estudar hoje 3 movimentos importantes lá do início. A arte rupestre, a arte do homem pré-histórico, a arte indígena e também a arte colonial. Vamos conhecer pontualmente cada uma e compreender como cada uma funcionou ou funciona até hoje. Bom, começando pela arte rupestre, a arte pré-histórica. A arte rupestre significa inscrição ou desenho feito na pedra. O homem pré-histórico, ele não tinha um processo de comunicação escrito, por exemplo, como nós temos hoje. Então, o desenho não tinha uma função artística, como a gente define, mas tinha uma função de comunicação. Eram desenhos esquemáticos, simbólicos, ora figurativos, ora abstratos, que apresentavam as gerações e a vida cotidiana desse homem das cavernas. Então, os desenhos nos ajudavam a compreender uma narrativa de histórias cotidianas. Caças, religiosidade, rituais, nascimento, morte, acasalamento, danças, tudo isso vai ser apresentado nesses desenhos. Os desenhos pré-históricos, os desenhos rupestres, eram criados a partir de materiais naturais, como sangue de animais, seivas de algumas plantas, barro, argila, ou até mesmo o carvão. Instrumentos como pelos de animais, penas, ossos e troncos de árvores eram utilizados como objetos para ajudar e contribuir para esta pintura. A Serra da Capivara, lá no Piauí, é um grande legado arqueológico de pinturas rupestres aqui no Brasil. Como em todo ao redor do mundo, nós vamos ter lugares específicos que existe uma grande concentração de imagens. O homem pré-histórico, ele era um homem nômade, ele não ficava fixado por muito tempo no mesmo território. Portanto, a gente vai compreender que esses desenhos eram deixados como legado de informação para pessoas que poderiam vir depois deles, após eles, após aquele que por algum tempo ficou naquele complexo rochoso de caverna e ali produziu a sua obra de arte. Outro grupo artístico brasileiro muito legal é o grupo indígena. A arte indígena apresenta uma grande quantidade de objetos e práticas plásticas vividas pelos homens antes
da chegada dos portugueses em 1500. Então, os povos indígenas também tinham a sua produção artística. O que eles vão produzir? Objetos utilitários, objetos cotidianos que ajudam no seu dia a dia e na sua organização social, que são tratados com uma espécie de apropriação estética de beleza, funcionalidade e também trazem a ideia de representar um pouco a vida e os costumes daquela tribo. É importante a gente entender que todos os grupos indígenas possuem seus próprios instrumentos artísticos e que nenhum deles são iguais. A arte feita, por exemplo, por um grupo indígena no Piauí jamais vai ser uma arte produzida igual a uma arte produzida na Amazônia ou até mesmo no Sudeste e no Sul do país. Por quê? Eu tenho que levar em consideração a materialidade disponível, a fauna e a flora presente, quais eram os costumes, quais eram os rituais religiosos que esses grupos possuíam, quais eram os tipos de atividades que eles exerciam. Tudo isso muda a forma como esses objetos vão ser vistos em cada grupo indígena. Bom, algumas coisas são incomuns. Por exemplo, a ideia de que o objeto produzido ele tinha que ter uma funcionalidade. Eu não ia produzir um objeto sem que ele tivesse uma função dentro do grupo social. Por exemplo, a arte plumária e a pintura corporal nos ajudavam a definir algumas questões sociais, como, por exemplo, gênero, idade e posição hierárquica. A cestaria e a cerâmica, por exemplo, eram utilizados em processos cotidianos domésticos, assim como ritualísticos e até mesmo funerários, né? Urnas funerárias eram utilizadas a partir de objetos produzidos em barro. Nós temos a grafia, que vai ser a escrita indígena, que é totalmente geometrizada. Nós temos também a construção de instrumentos musicais e de brinquedos, todos eles produzidos de acordo com a necessidade de cada tribo. As obras mais conhecidas por nós vão ser as cerâmicas marajoaras, né, produzidas na ilha de Marajó. Lá eu tenho uma grande quantidade histórica de objetos feitos em cerâmica, feitos em argila, né, que vão trazer um pouco da história desses povos indígenas aqui no Brasil. Depois, nós temos a arte colonial. O que vai ser a arte colonial? Vai ser a inserção, né, da cultura portuguesa dentro do Brasil. Depois que o Brasil é descoberto pelos portugueses em 1500, uma série de influências vão ser trazidas e incorporadas à cultura nacional, como, por exemplo, a construção de igrejas voltadas para o culto católico. A grande influência portuguesa no Brasil vai ser a influência da religiosidade. Então, a arte colonial fala da estruturação social e artística brasileira por volta de 1500 e 1600. Bom, a arte colonial... O ensino da arte colonial estava sob o domínio da igreja, principalmente das ordens religiosas, como, por exemplo, os jesuítas, que ensinam a Bíblia, ensinam as passagens bíblicas através da produção manual de obras de arte. Que produções são essas? Construir igrejas, produzir esculturas religiosas e pinturas também que contam histórias bíblicas. Essas ordens religiosas detêm sobre elas o ensino. E o ensino no Brasil vai ser o ensino da arte a partir das temáticas bíblicas. A arte colonial, ela perdura até após o processo de inserção de outras culturas dentro da cultura brasileira, como, por exemplo, daqui a pouco vamos ver como os holandeses influenciaram a cultura nacional, os africanos e também os franceses. Bom, vou parar por aqui hoje. Nós vamos dar mais uma lida, mais uma verificada nesses 3 tipos de projetos estéticos, a arte rupestre, a arte indígena e também a arte colonial. Vamos dar mais uma discutida sobre isso nos nossos grupos e na próxima aula eu apresento para vocês mais 3 tipos de projetos estéticos vividos aqui no Brasil. Tá legal? Um abraço para vocês e até a próxima aula.